Bem-vindo, espectador. Mais uma vez, estamos iniciando o nosso programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Esta semana, a nossa entrevistada é a doutora Andréa Lindenberg. Ela é infectologista, formada na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem residência médica também em infectologia na Universidade Federal, tem mestrado pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro e doutorado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É a atual gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário. Andréa, é um prazer tê-la aqui em nosso programa. Eu que agradeço. E acabei escolhendo o tema dessa semana, um tema muito interessante e assim, por conta do mês de julho, muito apropriado, porque nós estamos numa campanha do mês de julho, do mês amarelo, que é relacionado à hepatite, né? Então, vamos falar um pouquinho o que significa, o que quer dizer a hepatite, Andréa, por favor. A hepatite, ele é um nome que a gente usa de forma genérica, né? Então, a palavra hepatite, ela significa inflamação do tecido hepático, mas não necessariamente aquela hepatite que a gente está acostumado a ver no dia a dia, como as hepatites A, B, C, na verdade um alfabeto inteiro. Então, qualquer processo inflamatório, a gente dá esse nome genérico. Então, assim, vamos supor, o álcool, ele causa uma inflamação no fígado, então existe a hepatite alcoólica. Alguns medicamentos também causam inflamação no fígado por uso contínuo. Então a gente tem a hepatite medicamentosa. Então é um nome de forma que a gente utiliza de forma genérica. E na verdade, pelo que eu estou entendendo, tem várias etiologias. Exatamente. Pode ser viral, que é, né, o que você comentou, A, B, Isso. C. E pode ser por outros agentes, né? Álcool, medicamentos, né? Outras doenças que não são virais, okay, né? Então, assim, algumas doenças como a leishmaniose pode dar uma inflamação hepática, a própria pneumonia. A pneumonia é muito grave, ela pode ter um curso hepático grave também. Entendi. Então, essa etiologia, né, ela é fator determinante para o tipo de tratamento e para o tipo de evolução que a doença vai ter. E o que o nosso espectador tem que ficar de olho em relação a sintoma? Porque o fígado, ele tem algumas características interessantes, diferentes, né? O que o espectador pode ficar de olho em algum sintoma para falar para o médico? Então assim, pensando em sintomas, geralmente as pessoas associam a doenças hepáticas o olho amarelado, que a gente chama de icterícia. Às vezes uma certa sensação de náusea, de enjoo para determinados alimentos, alteração na coloração da urina, a urina pode ficar um pouco mais escura, as fezes esbranquiçadas, podemos ter dor no abdômen, dor na barriga, pode acontecer também febre baixa, geralmente por problemas hepáticos. Mas assim, muitas vezes nós temos doenças graves hepáticas que cursam de forma completamente assintomática. Nossa, e aí que entra a nossa preocupação, né, da área médica com relação a esses casos que a gente costuma falar, que são casos completamente achados de laboratório e durante a consulta médica. Engraçado, a gente tem sempre um conceito que, assim, tudo que é muito florido, né, a gente fala isso muito em medicina, tudo que é muito florido, geralmente não são coisas tão graves. O que é mais silencioso, geralmente é mais importante. Por exemplo, você comentou sobre a colúria, né, o xixi escuro. Geralmente os sintomas são da hepatite A. Pensando em doenças virais hepáticas, geralmente a gente vê alteração na coloração da urina e das fezes relacionadas a quadros de hepatite A,
que é um quadro hepático muito intenso, mas geralmente ele é autolimitado e ele acontece com muito mais frequência na infância. Então, em adultos, a doença ela tende a ser um pouco mais grave e mais sintomática. Na infância, ela é menos grave e tem uma tendência maior a não ter sintomas. Mas quando eles surgem, a mãe geralmente percebe esse tipo de alteração. Entendi. É bom comentar para o espectador que autolimitado é aquele que começa e termina sozinho. A gente não precisa atrapalhar nada. Exatamente. Né? Sem interferência nenhuma de medicamentos. O organismo dá conta de eliminar e fica tudo bem. Isso. Então fala um pouquinho dos outros tipos. Tem a B, né? Hepatite B. Então nós temos a hepatite B, que ela é uma hepatite que também pode ter o curso agudo, como existe na hepatite A, mas ela tem uma tendência a ter poucos sintomas. E é uma hepatite que, graças a Deus, existe vacina. Só que essa vacina, ela entra no calendário vacinal no primeiro mês de vida das crianças. Certo. E geralmente as crianças seguem esse calendário vacinal de forma adequada. Os pais se preocupam muito com vacina. Certo. Mas quando passa esse período e por algum motivo essa vacina não é realizada, então a gente vai ter a hepatite dos adultos, porque adultos geralmente não procura posto de vacinação. É verdade. Né? Tirando as pessoas que têm doença crônica, que acompanham as campanhas de vacinação, principalmente da gripe, mas campanhas de vacina para a hepatite B as pessoas desconsideram. Então, quando elas acontecem na fase adulta, elas geram um pouco mais de preocupação. Eu não me lembro quando foi que mudou o calendário e que passou a ser obrigatório. Acho que a criança já sai da maternidade vacinada, não é? Isso. BCG e hepatite. E hepatite no primeiro né? mês de vida. Tem o quê? Tem uns 8 anos, eu acho. Eu acredito que sim. Então, hoje em dia elas estão mais intensas, né? Então a gente vê que as crianças já vêm obrigatoriamente protegidas, né? Isso. Mas o que chama muita atenção, né, Andréa, é a forma de contaminação da hepatite B, que é um vírus e que a gente chama muita atenção da forma de contaminação, que é sexual, não é? Sim, a hepatite B, ela está muito relacionada ao sexo sem preservativo. Então, quanto maior o número de parceiros, quanto menor o cuidado na forma de prevenção sexual, a pessoa tem um maior risco de contrair hepatite B. E a hepatite B tem tratamento, André? A hepatite B, ela tem tratamento, mas atualmente a medicação existente, são comprimidos que a gente utiliza, são medicamentos que não têm uma eficácia suficiente para levar à cura em pouco tempo. Entendi. Então, é uma medicação que, na verdade, faz o controle da doença e não a questão de levar à cura. Então, a pessoa fica com uma doença considerada crônica, que é a hepatite B crônica, e mantendo o controle medicamentoso e o acompanhamento médico de forma prolongada. Me diz uma coisa, o que significa uma hepatite, um fígado que não funciona direito? Assim, o que a gente espera? Sangramento? A principal função do fígado, do nosso espectador? O fígado, ele é um órgão, que ele tem diversas funções. E uma das funções tão importantes do nosso organismo é a questão da coagulação do sangue. Então, o fígado, quando ele não funciona bem, um dos sinais que a gente pode observar é a dificuldade da coagulação. É aquela pessoa que tem um sangramento muito mais intenso, que tem fragilidade no seu sangue. Pessoa que vai escovar o dente e tem sangramento, a pessoa que machuca tem um sangramento de difícil contenção. Aqueles hematomas? Aqueles hematomas. Então são observações que a gente pode fazer de maneira mais rápida. Mas existe também a questão metabólica, principalmente das proteínas. Então, o hepatopata crônico, a pessoa que tem deficiência de funcionamento do fígado, geralmente ele tem a proteína do corpo, principalmente a albumina, muito baixa. Então, o que a gente vê nessas pessoas? São pessoas que têm um inchaço, um edema nos membros inferiores muito frequente. E aquela barriga d'água também? Também. O abdômen, né? ele cresce e junta líquido dentro do abdômen.
Mas essas questões, elas não são evidenciadas no início de uma doença hepática. Sim. Então, elas são mais evidentes depois que a pessoa já tem doença por um período de mais de 10 anos. E sempre vira cirrose também ou não? Uma das complicações das doenças hepáticas é a cirrose e o câncer de fígado. Além disso, as varizes no esôfago. Então, muitos pacientes têm o diagnóstico de hepatite depois que eles chegam no hospital com um sangramento pelas vias aéreas. Então, ele chega pela boca, sangrando, vomitando sangue, ou então ele tem sangue nas fezes, né? Ele evacua com as fezes mais escurecidas. Sim. Pela presença de sangue. Entendi. Então, doença grave, né, Andréa? Bem grave. E a hepatite C, que é hoje o que mais se faz orientação, o que mais chama atenção? Explique pra gente um pouquinho dessa etiologia. Hepatite C é uma doença que ela teve uma evolução durante os anos de uma maneira muito favorável com relação ao seu tratamento. Então, lá atrás, praticamente só existiam 2 medicamentos para tratar a hepatite C. E um deles era uma injeção e o outro um comprimido, onde as pessoas tinham muitos efeitos colaterais e a possibilidade de cura em torno de 40%. Hoje em dia, o tratamento evoluiu de tal maneira que nós utilizamos entre 8 semanas ou 12 semanas, ou seja, entre 2 e 3 meses o tratamento, comprimidos, dose única diária, onde a gente tem mais de 95% de cura. Nossa! Então isso na medicina é um achado muito grande. Por quê? Porque uma doença tão terrível, com evolução tão ruim, hoje em dia a gente pode considerar os doentes que fazem esse tratamento e fazem acompanhamento adequado praticamente curados desse problema da hepatite C. E esse é um medicamento muito caro? Ele está disponível na farmácia, na rede pública? Como é que é? Esses medicamentos são medicamentos que a gente considera de alto custo. Certo. Então são fornecidos pelo governo federal na Casa da Saúde. Eles não têm disponíveis na farmácia comum dos bairros, entendi, ou dos municípios e dos estados. Entendi. São medicamentos especializados, eles têm um custo bem elevado, só que pensando a nível de saúde pública, é um custo que vale a pena. Por quê? Porque o paciente que não trata a hepatite C, ele evolui para câncer de fígado. Então, o gasto, o investimento na saúde por conta de um câncer hepático, a necessidade de transplante, é um custo muito elevado. Então, o investimento no tratamento, ele é eficaz. E me diz uma coisa, André, esse tipo de hepatite, como é que é a sua forma de adquirir, de transmissão? Como é que é? A hepatite C, a gente sempre tem que pensar em maneiras onde nós entramos em contato com o sangue de alguém e esse sangue pode estar contaminado. Então, principalmente o quê? Né? Profissionais da área da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos, pessoal da limpeza. Muitas vezes na limpeza pública vão retirar o material contaminado e existem seringas e agulhas. Fura, usuários de droga, pessoas que foram transfundidas antes de 93, porque antes dessa data não existia o teste para detecção nas bolsas de sangue. Então muitas pessoas foram transfundidas e adquiriram a hepatite C. Principalmente prematuros, quem fez cirurgias grandes, cirurgias cardíacas, ou então até cirurgias mais comuns, até mesmo eu tenho muitos pacientes, geralmente acima de 40 anos, que lá atrás tiveram alguma complicação relacionada ao parto e precisaram de transfusão sanguínea. E hoje em dia são pessoas com hepatite C. Então é complexo isso, né, André? Assim, e pelo que eu entendi, cada tipo de hepatite tem uma forma de transmissão. Bem tranquila, né? Vai embora, mas tem a ver muito também com a higiene da sua mão, dos seus alimentos, da contaminação oral, né? Saliva. Depois a hepatite B, que basicamente é a transmissão sexual, por sangue também, né? Também por sangue. E a C, que é o contato com sangue. E aí tomar muito cuidado para os profissionais da saúde, né? Que a gente tem que chamar bastante atenção.
E eu queria que você falasse então pra gente, no seu último recadinho, o que você acha que vale a pena o nosso público ficar atento em relação às patologias, principalmente a mais frequente. O que ele pode estar atento para procurar o atendimento médico? Assim, como recado, eu costumo insistir na questão da prevenção por vacina. Então, pais, procurem os postos de saúde, façam o acompanhamento dos seus filhos, sigam corretamente o calendário de vacinação. Porque a criança vacinada, você já evita aí uma série de complicações. Com relação aos adultos, prestem atenção se forem em algum momento vacinados contra a hepatite B. Se não foram, procurem os postos de saúde, ou então tenham cuidado nos seus relacionamentos sexuais, utilizem preservativo. Lembrando também que muitas vezes nós adquirimos doenças como hepatite B e C em contatos com manicures, com salões de beleza, onde não existe um controle adequado do material pérfuro cortante e esse material é compartilhado entre outras pessoas. E o principal, que eu acho que vale uma dica muito importante, na verdade, a pessoa só sabe se ela tem ou não hepatite se ela fizer o teste. Então, fazendo alusão sangue, né? ao Julho Amarelo, eu acho primordial que pelo menos uma vez na vida essas pessoas saibam se tem ou não hepatite, fazendo um teste que chama teste rápido, um teste de sangue, é uma picadinha na polpa digital. Esse teste ele fica pronto em alguns minutos, ele está disponível nas unidades de saúde. É minha pergunta. E as pessoas que estão assim mais relacionadas a esses fatores de risco, como já foi falado, que fiquem mais atentas e nas suas consultas de rotina, no controle do diabetes, da pressão alta, das doenças cardiovasculares, peçam para o médico lembrar de pedir essas sorologias, porque é muito interessante que pelo menos a pessoa saiba se em algum momento da vida ela entrou ou não em contato com esses vírus. Você vê que é importante, né? Sempre prevenção. Você chamou a atenção de várias situações nesse último momento. Atenção ao hipertenso diabético, né? Que tem que ficar atento. Atenção a quem não faz, qual é a mulher que não faz a sua unha? Eu não conheço, né? Que vai à sua manicure, então atento se é feita uma boa esterilização do material, ou então você leva o seu, que é uma situação também para você poder tomar cuidado. E a prevenção com as vacinas. E quero uma última pergunta a você, vai ter campanha nesse mês de julho para fazer esse teste rápido ou é só orientação? Então, na verdade, alguns serviços de saúde mais relacionados à questão do tratamento de hepatite C, eles têm mais intensificados no mês de julho essas ações que a gente fala de esclarecimento, de orientação e de testagem. Mas hoje em dia, em todo o município de Campo Grande, nas unidades de saúde, existem testes que a gente chama de teste rápido. E neste teste rápido você consegue saber se você tem HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Você também tem disponível para saúde suplementar? Saúde suplementar também. Privado também. Também, tá, exatamente. Ótimo. Então, André, muito obrigada. Hoje eu aprendi um monte, que eu te juro por Deus que a minha atualização em hepatite era praticamente zero. Eu sou do tempo que hepatite existia não A, não B, enfim, eu estou na nomenclatura. E eu quero pedir a você, espectador, que dê opinião sobre o tema que quer ouvir, mandando e-mail para a mms@eventostv.net. Obrigada.